Olá, este é o seu canal Leitura Mascarada. Hoje estaremos apresentando na série Religiosos, o Alcorão, ou livro sagrado do Islã. E você que quiser e puder ajudar, você pode doar qualquer quantia na chave Pix que está na descrição. E você que não puder ajudar com dinheiro, por favor se inscreva no canal, mas se inscreve agora. Clique no botão de curtir e diga nos comentários qual livro você gostaria de ouvir aqui em nosso canal. Boa leitura! Ar-Rum, os bizantinos. Revelada em Maca. 60 versículos, com exceção do versículo 17, que foi revelado em Madina. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Alef, Lam, Mim. Os bizantinos foram derrotados em terra muito próxima. Porém, depois de sua derrota, vencerão dentro de alguns anos, porque é de Deus a decisão do passado e do futuro. E, nesse dia, os fiéis se regozijarão com o socorro de Deus. Ele socorre quem lhe apraz e ele é o poderoso, o misericordiosíssimo. É a promessa de Deus, e Deus jamais quebra a sua promessa. Porém, a maioria dos humanos o ignora. Distinguem tão somente o aparente da vida terrena. Porém, estão alheios quanto a outra vida. Porventura não refletem em si mesmos? Deus não criou os céus, a terra e o que existe entre ambos, senão com prudência e por um término pré-fixado. Porém, certamente muitos dos humanos negam o comparecimento ante o seu Senhor, quando da ressurreição. Porventura não percorrem a terra, para observarem qual foi o destino dos seus antecessores? Foram mais vigorosos do que eles, cultivaram a terra e a povoaram melhor do que eles, cultivaram a terra e a povoaram melhor do que eles. Seus mensageiros lhes apresentaram as evidências. Não foi Deus que os prejudicou, mas foram eles mesmos que se condenaram. E o destino daqueles que cometeram o mal será pior, pois desmentiram os versículos de Deus e deles escarneceram. Deus origina a criação, logo a reproduz, depois a ele retornareis. E no dia em que chegar a hora do juízo, os pecadores se desesperarão, e não acharão intercessores entre os seus parceiros, e eles, próprios, renegarão seus parceiros. No dia em que chegar a hora, nesse dia se separarão. Os incrédulos, que tiverem desmentido os nossos versículos e o comparecimento da outra vida, serão entregues ao castigo. Glorificai, pois, Deus, quando anoitece e quando amanhece. Seus são os louvores, nos céus e na terra, tanto na hora do poente como só meio-dia. Ele extrai o vivo do morto, e o morto do vivo, e vivifica a terra, depois de haver sido árida. E assim sereis ressuscitados. Entre os seus sinais está o de haver-vos criado do pó. Logo, sois seres que se espalham pelo globo. Entre os seus sinais está o de haver-vos criado companheiras da vossa mesma espécie, para que com elas convivais, e colocou amor e piedade entre vós. Por certo que nisto há sinais para os sensatos. E entre os seus sinais está a criação dos céus e da terra, as variedades dos vossos idiomas e das vossas cores. Em verdade, nisto há sinais para os que discernem. E entre os seus sinais está o do vosso dormir durante a noite e, durante o dia, e de procurardes a sua graça. Certamente, nisto há sinais para os que escutam. E entre os seus sinais está o de mostrar-vos o relâmpago, provocando temos e esperança, e o de fazer descer a água dos céus, com a qual vivifica a terra depois de haver sido árida. Sabei que nisto há sinais para os sensatos. E entre os seus sinais está o fato de os céus e a terra se manterem sob o seu comando, e, quando vos chamar, uma só vez, eis que sareis da terra. E seus são todos aqueles que estão nos céus e na terra. Tudo lhe obedece. Ele é quem origina a criação, logo a reproduz, porque isso lhe é fácil. Sua é a mais elevada similitude,
nos céus e na terra, e ele é o poderoso, o prudentíssimo. Apresenta-vos, ainda, um exemplo tomado doe vós mesmos. Porventura, faríeis daqueles que as vossas mãos direitas possuem parceiros naquilo de que vos temos agraciado e lhe concederíeis partes iguais às vossas? Temei-os acaso, do mesmo modo que temeis uns aos outros? Assim elucidamos os nossos versículos aos sensatos. Porém, os iníquos se entregam neciamente às suas luxúrias. Mas quem poderá encaminhar aqueles que Deus tem deixado que se desviem? Esses jamais terão socorredores. Volta o teu rosto para a religião monoteísta. É a obra de Deus, sob cuja qualidade inata Deus criou a humanidade. A criação feita por Deus é imutável. Esta é a verdadeira religião. Porém, a maioria dos humanos o ignora. Voltai-vos contritos a ele, temei-ó, observai a oração e não vos conteis entre os que, lhe, atribuem parceiros. Que dividiram a sua religião e formaram seitas, em que cada partido exulta no dogma que lhe é intrínseco. Quando a adversidade açoita os humanos, suplicam contritos ao seu Senhor. Mas, quando os agracia com a sua misericórdia, eis que alguns deles atribuem parceiros ao seu Senhor, para desagradecerem o que lhes concedemos. Deleitai-vos, enquanto puderdes, pois logo o sabereis. Porventura, enviamos-lhes alguma autoridade, que justifique a sua idolatria. Mas quando agraciamos os humanos com a misericórdia, regozijam-se dele. Por outra, se os açoita a adversidade, pelo que as suas mãos cometeram, ei-los desesperados. Porventura, não reparam em que Deus prodigaliza e restringe a sua graça a quem lhe apraz? Por certo que nisto há sinais para os crentes. Concede, pois, aos parentes os seus direitos, assim como ao necessitado e ao viajante. Isso é preferível, para aqueles que anelam contemplar o rosto de Deus, e estes serão os bem-aventurados. Quando emprestardes algo com usura, para que vos aumente, em bens, as expensas dos bens alheios, não aumentarão perante Deus. Contudo, o que derdes em zakat, anelando contemplar o rosto de Deus, ser-vos-á aumentado. A estes, ser-lhes-á duplicada a recompensa. Deus é quem vos cria, e depois vos agracia, então vos fará morrer, logo vos ressuscitará. Haver alguim, dentre os vossos parceiros, que possa fazer algo similar a isso? Qual? Glorificado e exaltado seja ele de tudo quanto lhe associam. A corrupção surgiu na terra e no mar por causa do que as mãos dos humanos lucraram. E, Deus, os fará provar algo de que cometeram. Quiçá assim se abstenham disso. Dize-lhes: percorrei a terra e observai qual foi a sorte daqueles que vos precederam. Sua maioria era idólatra. Fixa, pois, o teu rosto na verdadeira religião, antes que chegue o dia inevitável de Deus. Nesse dia, os humanos se dividirão em duas partes. O incrédulo sofrerá o peso da sua incredulidade. Ao contrário, aqueles que tiverem praticado o bem, estenderão leitos, para repouso, para si próprios, no céu. A fim de que ele recompense, com a sua graça os fiéis, que praticam o bem. Sabei que ele não aprecia os incrédulos. E entre os seus sinais está o de enviar ventos alviçareiros, prenunciativos de chuva, para agraciar-vos com a sua misericórdia, para que os navios singrem os mares com o seu beneplácito, e para procurardes algo de sua graça, quiçá lhe agradeçais. Antes de ti, enviamos mensageiros aos seus povos, que lhes apresentaram as evidências. Vingamo-nos dos pecadores, e era nosso dever socorrer os fiéis. Deus é quem envia os ventos que agitam as nuvens, e as espalha no céu como lhe apraz. Logo as fragmenta, e observas a chuva manar delas, e quando a envia sobre quem lhe apraz, dentre os seus servos, eis que se regozijam. A despeito de estarem desesperados antes de recebê-la, a chuva.
Contempla, pois, ó humano, os traços da misericórdia de Deus. Como vivifica a terra, depois de esta haver sido árida. Em verdade, este é o mesmo ressuscitador dos mortos, porque ele é onipotente. Mas, se lhes houvéssemos enviado ventos glaciais e as vissem, as suas semeaduras, crestadas, tornar-se-iam, depois disso, ingratos. Certamente não poderias fazer ouvir os mortos, nem os surdos, quando voltam as costas em fuga. Nem és guia dos cegos, em seu erro, só podes fazer-te escutar por aqueles que creem nos nossos versículos e são muçulmanos. Deus é quem vos criou da debilidade, depois da debilidade vos vigorou, depois do vigor vos reduziu, novamente, à debilidade e à velhice. Ele cria tudo quanto lhe apraz, e é o poderoso, o sapientíssimo. E no dia em que chegar a hora, os pecadores jurarão que não permaneceram nos sepulcros mais do que uma hora. Como se equivocarão? Porém, os sábios e fiéis dir-lhes-ão: permanecestes no decreto de Deus até ao dia da ressurreição. E este é o dia da ressurreição. Porém, vós ignoráveis. Neste dia, a escusa dos iníquos de nada lhes valerá, nem serão resgatados. Neste Alcorão, temos proposto aos humanos toda a espécie de exemplos, e quando lhes apresentas um sinal, os incrédulos dizem: não fazeis mais do que proferir vaidades. Assim Deus sigila os corações dos incipientes. Sê perseverante, porque a promessa de Deus é inexorável. Que não te abatem aqueles que não creem, na tua firmeza.